Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Fundamentos de Programação 1. Nessa aula a gente vai ver sobre a entrada padrão, né? Mas antes disso a gente vai recapitular algumas informações importantes. Depois a gente vai falar sobre conversão de tipo e a minha expectativa é terminar essa aula com um exercício sobre o que a gente vai aprender hoje. Bom, então recapitulando algumas coisas, vocês devem ter visto nas aulas passadas o conceito de variáveis, e vocês viram que variáveis nos permitem gravar e ler dados a partir de um nome definido por nós, um identificador dessa variável. Tá? Uma variável, vocês viram também que pode armazenar diferentes tipos de dados, tipos numéricos, como inteiros, reais, até strings, né? Conjuntos de caracteres. E o comando que a gente utiliza para atribuir valor a essas variáveis é o comando de atribuição, cujo símbolo é um sinalzinho de igual. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Eu tenho uma variável chamada altura, estou atribuindo o valor 1.72 a ela por meio do operador de atribuição. E aqui 32 a variável idade, que é um número inteiro. Okay? Então aqui eu tenho uma variável que armazena um número real e uma variável que armazena um número inteiro. Vocês viram também que o comando print, que a gente viu na aula sobre saída padrão, ele pode ser utilizado também para a impressão do conteúdo de uma variável. Então nesse caso aqui eu estou usando o comando print, né, a função print, para imprimir a string sua nota é, e a vírgula, que é um operador de concatenação. O que significa isso? Ele vai concatenar esse texto com o valor da variável nota. Veja que não é a palavra nota. Se eu quisesse imprimir a palavrinha nota, eu teria que colocar entre aspas dupla. Como não está entre aspas dupla, o interpretador entende que isso aqui é o nome de uma variável. Então ele vai procurar no seu código alguma variável que tem esse nome e vai substituir esse valor aqui, essa posição aqui, pelo valor dessa variável, que no caso é 9,5. Bom, então entrando no assunto da aula de hoje, nós vamos estudar sobre entrada padrão. Eu já dei uma aula para vocês sobre saída padrão, que é a função print, e agora a gente vai ver sobre entrada padrão. Então, para a gente receber algum valor de um dispositivo de entrada padrão, que geralmente é o teclado, a gente utiliza a função input. Tá? Então, é um nome bastante sugestivo, e aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Né? Depois eu vou explicar com calma essa função. Mas aqui o que eu estou fazendo é chamando a função input, colocando aqui uma mensagem, né? Digite a nota do aluno, e ao executar esse código aqui, o programa vai me pedir, né, a nota do aluno, a qual eu vou digitar no teclado, e quando eu pressionar a tecla Enter, essa função vai retornar esse valor que eu digitei para mim, e eu vou atribuir, por meio do operador de atribuição, a variável nota. E por fim, isso aqui a gente já viu no slide anterior, eu estou imprimindo a nota que eu acabei de ler aqui do teclado. Tá? Então vamos analisar, vamos dissecar essa função. O nome dela é input, tá? Então esse nome, como a gente já viu nas outras aulas, tem que ser digitado dessa maneira, todo minúsculo. Tem que usar os parênteses, porque é uma função. E entre os parênteses a gente coloca uma mensagem. Essa mensagem aqui é opcional, você não precisa colocá-la necessariamente. Essa mensagem aqui, que está entre aspas dupla, vai ser impressa na tela antes, né, antes de o usuário inserir o valor. Então aqui você coloca uma mensagem como se fosse para o usuário saber o que ele tem que informar naquele ponto ali. Uma vez que essa função terminar a sua execução, ela vai retornar um valor para nós. Daqui a pouco a gente vai ver que valor é esse. E por meio do comando de atribuição, eu estou atribuindo esse valor à variável nota. Ok? Bom, uma coisa importante sobre a função input é que ela retorna, o tipo de retorno dela é do tipo string. Vocês viram também, né, na aula com a Paula sobre os tipos de uma variável. Então essa função ela retorna um conjunto de caracteres. Isso é um detalhe importante porque a gente vai discutir isso aqui daqui a pouco. Como é que eu vou fazer então para realizar operações aritméticas sobre esses valores? Mas o importante aqui é saber que essa função sempre retorna um conjunto de caracteres, uma string. Então se você usar aqui a funçãozinha type, que vocês viram na aula passada, passando como parâmetro a sua variável nota, você vai ver que ele vai imprimir aqui, né, ele vai retornar para você class str. O que significa isso? Que essa variável nota contém, né, dentro dela um valor do tipo string. Tá? Ok, então a pergunta que fica é:
Mas se o retorno da função input é um conjunto de caracteres, como eu faço para realizar operações aritméticas sobre esse valor? Bom, na realidade você não pode fazer isso, né? Para isso a gente precisa compreender o conceito de conversão de tipos. Eu vou apresentar agora para vocês. Tá? Antes disso, não, ou melhor, vamos ver aqui então sobre as funções de conversão. Existem várias funções de conversão de tipo. O que essas funções fazem? Elas recebem por parâmetro um único valor e convertem esse valor para um tipo específico. Então vai dependendo da função que você está usando. Então, por exemplo, a função int vai receber um valor, né, um determinado parâmetro, e vai converter esse valor para um número inteiro. A função float vai receber também um parâmetro e vai converter para um número real. E assim sucessivamente. A função string, str, vai converter um valor para um conjunto de caracteres. E a função bool vai converter um valor que ela recebe por parâmetro para um valor lógico, booleano, verdadeiro ou falso. Tá? Então observe esse slide aqui. Olha só esse programinha. Esse é o jeito incorreto da gente fazer a coisa. Eu usei a função input para ler a nota de um aluno. E aqui eu coloquei o valor digitado pelo usuário na variável nota. Declarei uma outra variável chamada bônus, que recebe 0,5. Declarei uma terceira variável chamada total, que recebe a soma dessas duas variáveis, nota e bônus. Ok? E por fim eu estou imprimindo o valor que está dentro dessa variável total aqui. Se eu interpretar esse programa, se eu colocar ele para rodar, vai acontecer o seguinte problema. Assim que eu digitar a nota do aluno, vai aparecer um erro falando que nessa linha aqui, ó, total, né, recebe nota mais valor, que o valor da variável total devia ser uma string e não um float. Tá? Por quê? No caso aqui do valor do bônus, né? Porque isso aqui é uma string. A gente sabe que a função input retorna uma string. Então ele está querendo fazer a concatenação de duas strings. Só que bônus é um valor de ponto flutuante, é um valor real. Então ele não deixa eu fazer esse tipo de operação aqui. Ok? Então como é que eu resolvo esse problema? Bom, eu faço a leitura da nota do aluno e depois converto o valor da nota do aluno, que é uma string, para um número real. Como fazer isso? Usando a função float. Então a float recebe nota, tá? E converte a nota, que é um valor, é um conjunto de caracteres, né? O valor dela é um conjunto de caracteres, para um número real. E esse número que vai ser convertido, eu vou atribuí-lo à variável nota real. Feito isso, aí sim eu posso fazer a soma da nota real, que é essa variável aqui que tem o valor convertido com o bônus, e ele vai mostrar o resultado aqui bonitinho para mim na tela. Bom, mas eu preciso sempre fazer assim, eu vou precisar sempre fazer a leitura e depois fazer uma conversão, vou utilizar mais uma variável aqui, duas linhas de código? Não, dá para você fazer isso de forma bem mais simples, dessa maneira. Tá? Você tem aqui a função input, para pedir que o aluno digite a nota dele. O retorno dessa função a gente sabe que é uma string, e eu passo esse valor já para a função float. Então veja que eu estou concatenando duas chamadas de função aqui, né? Então o retorno da função input vai ser passado como parâmetro para a função float, que vai converter esse valor para uma nota real. E aí eu faço assim a soma, né, dessas duas notas. Posso fazer inclusive aqui na própria função print, e o resultado vai ser o mesmo daquele que eu mostrei no slide anterior. Bom, gente, para terminar essa aula aqui, eu queria só deixar um exercício aqui comentado para vocês. Tá? O exercício pede o seguinte: escreva um programa em Python capaz de converter uma determinada quantidade de dias, por exemplo, 30 dias, 28 dias, que vai ser informada pelo usuário, então eu vou precisar da função input, em semanas. Tá? E ele fala o seguinte: a conversão que você vai fazer deve considerar como resposta apenas semanas completas. Então, por exemplo, 21 dias são 3 semanas completas. Tá? Se eu tiver 22 dias, a resposta tem que ser 3 semanas também, porque eu vou considerar apenas semanas completas. Como que fica esse exercício? Olha só, é bastante simples, né? Eu tenho 3 linhas de código realmente, porque essas aqui são comentários. Então, aqui eu faço a leitura da quantidade de dias, né? O usuário vai informar a quantidade de dias. Esse valor vai ser informado, como a gente já viu, vai ser retornado como um conjunto de caracteres, que eu passo por parâmetro para a função input, para a função int, que vai convertê-lo em um número inteiro. Então essa variável quantidade de dias armazena um valor inteiro que corresponde à quantidade de dias informados pelo usuário.
Feito isso, agora eu vou pegar essa quantidade de dias e fazer uma divisão inteira por 7. Lembra que o operador barra faz uma operação de divisão inteira. O que significa isso? Que ele vai desconsiderar a parte fracionária, a parte decimal dessa divisão e pegar só a parte inteira. Então, se eu passar aqui para ele 21 dias, ele vai fazer dividir 21 por 7, que dá 3. Então, a quantidade de semanas vai receber 3. Se eu colocar 22 dias, vai dar 3 e alguma coisinha, 3.1, por exemplo. Ele vai desconsiderar a parte decimal, então vai pegar só o 3. Então, eu continuo tendo 3 semanas. Se eu informar 28 dias, aí eu vou ter 4 semanas completas. Então, o resultado vai ser 4. E aqui embaixo é só um print, né? Eu vou colocar a quantidade de dias informadas pelo usuário. Aí depois eu coloco a expressão dias são... E aí eu coloco a quantidade de semanas e depois a palavrinha semanas. Veja que o que está entre aspas dupla vai ser impresso do jeito que eu escrevi. E o que não está em aspas dupla são nomes de variáveis que vão ser substituídos pelos seus respectivos valores. Então a saída vai ser assim. Ele vai pedir, digite a quantidade de dias, 22, e ele vai imprimir 22 dias são 3 semanas. Tá ok? Bom, gente, essa foi a aula sobre entrada padrão e conversão de tipos. Qualquer dúvida, utilizem o fórum da disciplina, ok?